Então, vamos começar, né? Então, gente, boa noite a todos. Nós estamos, então, hoje no nosso na segunda reunião, né, do curso de especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia, da Universidade Federal do Paraná, e estamos numa associação, a gente faz, né, com o capítulo da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Então, o capítulo do Paraná nos ajuda aqui, participa conosco desse projeto. E a gente vai chamar hoje, então, a doutora Vanúzia Miranda, né, ela é citologista e com bastante experiência na área, ela é membro da Academia Internacional de Citologia, né, e nossa colega da Sociedade Brasileira de Patologia de Trato Genital Inferior, e ela vai falar, então, para a gente, vai conversar, vai dar uma aula, depois a gente vai ter um bate-papo com ela sobre a importância, né, do P16 nas lesões do colo uterino. E a gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente está usando o biomarcador em conjunto com a citologia, em conjunto com a histologia, né, para aumentar a sensibilidade e a especificidade dos métodos morfológicos, apesar deles ainda continuarem sendo padrão ouro, né? Até que se prove o contrário, né, Vanúzia? Vanúzia, como citologista, com certeza, né, Vanúzia? Então, a gente vai passar a palavra aqui para a Vanúzia vai dar uma aula, e vocês já vão colocando as perguntas no chat. E claro, daí quando a Vanúzia terminar, a gente também já abre para as perguntas e vamos discutir, né? Porque o nosso objetivo maior é a discussão, para a gente tirar as dúvidas com a Vanúzia, tá? Então, Vanúzia, passo a palavra para você, fique à vontade. Menina, você não sabe a alegria que você me dá em participar desse curso, em poder estar junto de vocês, né, nesse propósito de aprender, de trocar ideias, de conversar. E eu quero dizer para você, Rita, que é sempre uma alegria, um prazer muito grande. Cada convite que você me faz é uma alegria em poder estar com você nesses projetos assim, de ensino, de aprendizagem. Eu me sinto muito feliz, eu quero agradecer por isso. E aí, Rita me pediu para falar sobre a importância do P16 em lesões do colo uterino, e eu trouxe esse assunto para a gente, e eu não posso iniciar esse assunto sem falar um pouquinho sobre a nomenclatura LAST, só um pouquinho que não está passando aqui, não está passando. Isso, então vamos lá. A nomenclatura LAST, por que eu tenho que falar nela? Muita gente acha um saco falar de terminologia, mas eu achei super pertinente quando esse propósito foi levantado, porque o propósito era, na verdade, unificar as lesões que eram HPV induzidas no trato anogenital, visto que elas tinham todas uma etiologia comum, o HPV. A princípio, você deve lembrar que a gente usava vários nomes para cada patologia, cada lesão de cada sítio do trato anogenital. Se fosse no colo, NIC, se fosse na vagina, VAIN, se fosse na vulva, VIN, se fosse no ânus, MIA, e assim ia mudando a depender do sítio e dava uma confusão danada, porque isso ainda era graduado em graus 1, 2 e 3, e essa descrição, ainda hoje, a gente encontra em alguns laudos, mas é muito bom que a gente saiba que isso caiu e começou essa queda, essa substituição, desde 2012, com Teresa da Rá, que era uma americana imbuída nessa mudança, nessa terminologia, de modo que ela tornou todas essas variações de nomenclatura em uma nomenclatura dicotômica, onde existiam lesões consideradas de baixo grau e lesões consideradas de alto grau. As de baixo grau, com comportamento transiente, uma infecção considerada produtiva, e as de alto grau, uma infecção considerada transformante. Tá. O objetivo dessa mudança de terminologia era poder falar, através dessa nova nomenclatura, sobre a morfologia, mas não só isso, sobre aspectos da biologia e do comportamento clínico dessas lesões. E aí você, junto, adicionar o conhecimento que se tem sobre a biologia, o ciclo vital do HPV, e apontar a indicação dos biomarcadores. Foi justamente nesse propósito que a palavra e a indicação de imunomarcador, de biomarcador, começou a ser evidenciada
como um aprimoramento das avaliações, principalmente histopatológicas, porque a nomenclatura Lasch ela apareceu de início voltada para a histopatologia, não para a citopatologia. E melhorar, óbvio, como Ritinha falou aí, a concordância entre observadores e a comunicação entre profissionais de diferentes especialidades. Tudo bem. O sistema Bethesda pega esse gancho de Teresa da Ray, concordou nessa nomenclatura dicotômica e colocou isso na reunião com experts em citopatologia, formando o sistema Bethesda e essa nova publicação que foi feita em 2014. A ISSVD, que é uma instituição internacional que lida com doenças vulvares, ela fez uma dicotomização mais aprimorada, mais refinada, ela salta de lá dizendo que as lesões que eram associadas ao HPV no trato anogenital seriam nomeadas baixo grau e alto grau, e aquelas que eram associadas a dermatoses inflamatórias crônicas permaneceriam com a terminologia anterior de neoplasia intraepitelial vulvar. Então, aí você já tem uma mudança onde se considera lesões que são induzidas por HPV e lesões que não são induzidas por HPV, mostrando duas linhas da carcinogênese vulvar. E aí a Sociedade Brasileira de Citopatologia retardou muito para reconhecer essa mudança na nomenclatura e estabelecer ela para o nosso país, mas veio isso acontecer em 2020, com a atualização da nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos do colo uterino e áreas anogenitais, e a gente aplicou essa nomenclatura dicotomizada, lesão intraepitelial de baixo e alto grau, tanto para a citologia, e lembrando aos patologistas que essa nomenclatura também cabe para as avaliações histopatológicas. Então, em 2020, a Organização Mundial de Saúde pegou um pouco da deixa da ISSVD de 2015 e viu que verdadeiramente nós tínhamos duas linhas de tumores, uma HPV associada, outra HPV independente, e que essa classificação ela se aplica tanto para tumores escamosos como para tumores glandulares. Diante dessa nova classificação, nós temos ainda mais a necessidade de abordar sobre indicações de biomarcadores diante desses tumores, do que é benigno, do que é maligno. Tudo bem. Então, a gente fala muito de biomarcador, que raio é biomarcador? Né? Os biomarcadores, na verdade, são componentes celulares que podem fazer parte da estrutura da célula ou de enzimas, substâncias que a célula libera na maquinária dela mesmo e que expressa isso fisiologicamente no decorrer do ciclo celular. Só que durante o processo de carcinogênese, essas expressões elas são alteradas, então elas começam a poder sinalizar que algo anormal está acontecendo com o comportamento da célula, né? E serve justamente para isso, para aumentar a acurácia diagnóstica, aumentar a reprodutibilidade entre observadores quanto ao diagnóstico das lesões. E vencer algumas limitações que, obviamente, temos e temos muito na biópsia, na avaliação citológica e na avaliação histopatológica também. Temos vários biomarcadores no mercado, P53, P16, PROEX, vários. Mas por que P16 foi eleito como preferidinho para o trato anogenital? Por um motivo muito simples. A gente começou a falar que o agente etiológico mais conhecido para as lesões do trato anogenital é o HPV. E que os HPVs de alto risco, eles se introduzem no DNA do hospedeiro e, com isso, eles inativam alguns oncogenes, alguns proto-oncogenes, que se tornam oncogenes com a inativação, e, com isso, ele promove mudanças no comportamento da célula. Um desses proto-oncogenes que o HPV inativa é justamente o gene RB, que ele é quem controla o mecanismo de divisão celular. Então, quando há uma inativação desse gene, o P16, que é a substância que controla esse mecanismo de divisão, ele se sente na obrigação de se superexpressar para tentar manter controle do mecanismo desajustado de divisão dessa célula. Por isso, ele se superexpressa nas lesões que têm esse potencial transformante do trato anogenital. Então, com essa superexpressão, a gente tem a noção
de que aquela se trata de uma lesão que tem um potencial de progressão dentro das etapas da carcinogênese muito grande. Então, diante dessas avaliações, começaram as indagações a respeito do uso do P16. Muitas expectativas geradas em torno do uso do P16. A expressão do P16 indica necessariamente que a lesão de baixo grau vai progredir para um alto grau? O P16 ele pode ser usado para detectar HPV de alto risco? O P16 anormal implica dizer que eu tenho que tratar aquela lesão? Se o HPV não consegue expressar, as lesões HPV induzidas não conseguem expressar o P16, se trata de uma lesão benigna, eu estou enganada, não é nada de lesão HPV induzida? Se o P16 é anormal, ele deixa de ser baixo grau para ser alto grau, ou, ao contrário, se eu tenho uma lesão considerada morfologicamente de alto grau, se ela não expressa o P16, ela é um baixo grau, ou ela pode ser um simulador, uma alteração reativa, uma atrofia, que venha a me confundir com o diagnóstico de lesão de alto grau? E por que eu não posso usar sempre P16 e Ki67? É uma combinação tão bonitinha, a gente vê sendo tão divulgada. Por que eu posso usar o P16 separado? Ou por que quando eu tenho que usar o P16 junto com o Ki67? Que história é essa? Várias indagações levam a gente a ter que definir quem é o P16, na verdade, né? O P16 ele é uma proteína expressa fisiologicamente durante o ciclo celular, porque ele controla o mecanismo de divisão celular. Mas, acima de tudo, ele é um marcador sensível e específico de lesões que são potencialmente transformantes, ou seja, lesões que iniciaram o processo da carcinogênese, e promover e prosseguir com esse processo vai depender da exposição ao agente carcinogênico. E ele é super expresso em mais de 50% de todos os cânceres, independente de serem HPV induzidos ou não. Basta que, no mecanismo da carcinogênese, você tenha uma deleção homozigótica desse gene RB. Então, em se tratando de lesões anogenitais por HPV de alto risco, quando o P16 é superexpresso, a gente entende que esse HPV adentrou ao DNA do hospedeiro e inativou o gene RB. E essa inativação se dá por um oncogene viral, que é o E7, e isso leva ao descontrole na divisão celular. No trato anogenital, então, quando eu tenho esse descontrole da divisão celular, eu tenho uma carcinogênese iniciada. Portanto, eu tenho uma lesão com grandes chances de progressão, certo? E isso indica muito mais do que simplesmente a presença de um vírus de alto risco. Você pode ter um vírus de alto risco e ele levar apenas a uma infecção produtiva, ou você ter uma infecção latente sem expressão nenhuma da presença daquele vírus naquela célula. Então, indicar que você tem ou não HPV de alto risco é menos quando se compara a superexpressão do P16 numa biópsia, por exemplo, de lesão de colo uterino, de vagina, de vulva, de onde for. Mas o P16 ele tem critérios para ser considerado positivo, né? Não é só uma expressão qualquer que faz com que eu considere que o P16 foi anormalmente expresso ou não. Hoje em dia, até nos laudos se recomenda que não coloque P16 positivo, P16 negativo. Se coloque P16 anormalmente expresso, expressão anômala do P16. Por quê? Porque o P16 ele pode se expressar, só que se expressar fracamente, descontinuamente, em alguns processos fisiológicos celulares. Por exemplo, na metaplasia, ele costuma se expressar, e a metaplasia nada mais é do que o socorro de um epitélio mais fraco sendo substituído por um mais forte. E isso é um processo fisiológico. Então, quando é que essa expressão é considerada anômala? É considerada anômala quando ela é forte, quando ela é difusa, e tem critérios verticais e horizontais para esse tipo de expressão. A expressão vertical, ele alcança até, no mínimo, 1/3 da espessura do epitélio. A expressão, o critério horizontal, ele tem que abordar pelo menos 6 células contíguas. Então, esse é o tipo de expressão que a gente chama de anormal ou
em block type, né? Ele tem critérios para se dizer que verdadeiramente aquela é uma lesão com potencial maligno de progressão muito grande. E no epitélio glandular, a gente já não usa mais o termo block type, mas a contiguidade e a forma de expressão desse imunomarcador, ela também é considerada. Então, tem que ser uma expressão forte, uma expressão contínua em todo o epitélio. Na citologia, como é que isso se comporta? Por que eu adiciono o Ki67 na citologia? Na citologia, a expressão do Ki67 se dá junto do P16 porque é um respaldo a mais de que está havendo uma alteração nos critérios de divisão celular. Na verdade, eu não posso aplicar a citopatologia, os critérios que são aplicados para a imunoexpressão do P16 na isto. Então, para que eu tenha o meu diagnóstico de que aquela célula, além de ser uma célula que tem o gene RB inativado e superexpressão do P16, ela também tem um descontrole na divisão celular dela, aumentando o seu índice mitótico e, por isso, expressando também o Ki67, certo? Tá. Quais são os maiores confundidores na expressão do P16? São o que a gente chama de simuladores, e dentro dos simuladores a gente tem a metaplasia imatura como uma das opções que mais confunde o patologista, o citopatologista, no diagnóstico de lesões de alto grau. A gente tem as atipias da atrofia, que a atrofia é o esfregaço atrófico, a amostra atrófica, ela tem um desempenho muito ruim, o patologista tem um desempenho muito ruim, porque a atrofia, por incrível que pareça, pode causar alterações celulares e histopatológicas que podem ser confundidas com lesão de alto grau também. E as alterações reativas, não é? Então, em todos esses simuladores, como é que a gente vai encontrar a expressão do P16? É uma expressão fraca, descontínua, que muitos chamam de em mosaico. Eu coloquei aí algumas fotos para que vocês façam um comparativo entre o que a gente rotula como uma expressão forte, contínua, e o que a gente rotula como uma expressão fraca, uma expressão irregular, uma expressão em mosaico, certo? Então, eu posso usar o P16 como marcador de HPV de alto risco? E eu diria para vocês que muitas lesões por HPV de alto risco não expressam anomalamente o P16, simplesmente porque, em algumas situações, como latência viral, como infecções produtivas, aquelas que nós vemos, só uma ação viral indutora de alterar a maquinária da célula para promover a origem de mais vírus. Essa é considerada uma infecção produtiva ou infecção transiente. Na maioria delas, você não tem uma inativação do gene RB, portanto, você não tem uma superexpressão do P16, você pode até ter uma expressão fraca, mas não uma superexpressão como se dá nas lesões iniciadas na carcinogênese. Então, isso acontece em mais da metade do que a gente chama das infecções produtivas induzidas por HPV. Então, eu posso sim ter um HPV de alto risco e posso não ter uma expressão anormal do P16. Em contrapartida, eu tenho cânceres no trato anogenital que já estão bem instalados morfologicamente, já existem critérios que definem muito bem como uma lesão de alto grau, e mesmo assim eles expressam, mesmo sem ser HPV associados, eles expressam o P16. E expressam porque o P16 pode ser superexpresso por qualquer outro mecanismo que venha inativar o gene RB. Não necessariamente tem que ser o HPV inativando esse oncogene, esse proto-oncogene, mas qualquer outro mecanismo que possa inativar o gene RB, ele superexpressa, por consequência, o P16. Então, eu posso ter uma expressão do P16 em tumores que hoje são classificados como HPV independentes. Eu posso ter alterações morfológicas que sejam compatíveis com malignidade sem expressão do P16? Posso. E aí a gente retoma um pouco ao que Rita falou, critérios morfológicos. A gente chegou a uma fase que pensou que os critérios morfológicos fossem ser abandonados mesmo de vez,
e que fosse ser usado pelo mercado, no mercado, pelos profissionais de saúde, exames de biologia molecular e imunomarcadores. E isso seria o suficiente para rastreio e para diagnóstico de câncer e de lesão pré-cancerosa do colo uterino e do trato anogenital. Hoje, a gente tem um retorno aos critérios morfológicos, e eu fico muito feliz com isso, porque é preciso que eles estejam muito nítidos na mente do patologista, do citopatologista, para que ele venha a ter critérios de classificação antes de indicar o uso de imunomarcadores, o uso da biologia molecular. Não é? São dois exames adicionais, duas avaliações adicionais que muitos patologistas pedem, e ela é respaldada, inclusive, pelo sistema Bethesda, pela nossa nomenclatura brasileira, agora que obedece ao sistema Bethesda de 2014 também, mas a gente tem que ter critérios para indicar tanto o imunomarcador quanto os exames de biologia molecular. Então, é necessário que a gente saiba que o P16 ele não substitui critérios morfológicos na classificação de lesão. Então, se você tem uma lesão de baixo grau que expressa anormalmente o P16, eu posso dizer que aquela lesão é uma lesão de alto grau? Não, não posso, porque morfologicamente a característica dela é de uma lesão de baixo grau, o critério morfológico ele se impõe, e eu tenho que considerar que existem fatores, não só ligados ao vírus, mas ligados ao hospedeiro, que podem limitar aquela infecção, abortar aquela infecção, fazer regredir todo o processo de carcinogênese iniciado, que é o que acontece com as lesões de baixo grau, e a gente sabe que a literatura respalda que a maior parte delas regride, e regride até espontaneamente. Então, critérios morfológicos voltou a ser o padrão ouro, como disse Rita, para a classificação dessas atipias celulares e das atipias histopatológicas também. Então, eu posso usar o P16 como prognóstico para a evolução de lesões? Também não posso. A gente acabou de explicar isso aí. O P16 ele não deve ser considerado um marcador de progressão, porque progredir depende da exposição aos fatores carcinogênicos. Então, o P16 ele marca a iniciação da carcinogênese, a mutação genética, a diferença de comportamento da célula por conta dessa mutação genética, a inativação do RB, mas existem fatores ligados ao hospedeiro, e eu faço ressalva, há fatores imunes, há fatores hormonais que estão relacionados a fatores imunes. As células imunes elas têm receptores para hormônio, então veja que a gente tem um patamar de resposta imune no período fértil diferente do período pós-menopausa. Isso daí já dá para a gente ter uma noção do quanto o hormônio e a resposta imune elas têm uma sintonia na qualidade e na quantidade de resposta imune. Então, existem também aptidões genéticas, né? As proteínas de superfície, os antígenos leucocitários humanos, eles servem de marcador também de prognóstico de lesão, e condições epigenéticas, porque a gente pode ter, através do meio ambiente, de hábitos comportamentais, mudanças no perfil genético das células também. Então, a gente tem que considerar todos esses fatores para poder ver o quão vulnerável é aquela paciente, aquela lesão de progredir. Então, qual é a importância do P16 no trato anogenital? É muito sucinto isso. Distinguir lesões benignas de malignas quando os aspectos morfológicos são insuficientes para fazer essa diferença. E aí a gente faz questão de mostrar o quanto os simuladores, que a gente já falou, podem ser confundidos tanto com lesões intraepiteliais de alto grau, como com adenocarcinoma in situ. E o AGC, que são as atipias em células glandulares, elas têm um leque de diagnóstico diferencial que vai desde o adenocarcinoma in situ, as células endometriais, que são fisiologicamente esfoliadas ali naquela amostra. Então, é um leque de diagnósticos diferenciais enormes que chega a confundir o escrutinador e que servem de indicação para a aplicação dos biomarcadores, do P16 no caso. Identificar uma lesão com potencial transformante no trato anogenital. Então, se há uma expressão anômala, aquilo tem que ser rastreado, aquilo tem que ser acompanhado realmente, você não pode soltar essa paciente, mas também você não pode tomar condutas que maximizem a lesão
de aspecto morfológico como um baixo grau, mas que expressa anomalamente o P16, você já está aconizando essa menina. Então, esse tipo de conduta não se aplica para uma expressão anômala do P16 numa lesão de baixo grau, por exemplo. Então, ele também não norteia conduta. Ele serve como propedêutico complementar em lesões de significado incerto. A gente sabe que, por exemplo, em meninas muito jovens, a lesão de alto grau ela tem um comportamento semelhante às lesões de baixo grau, mas elas vão superexpressar o P16 também. E podem não expressar se o que está sendo considerado lesão de alto grau corresponder, por exemplo, a uma metaplasia imatura comum demais em meninas jovens. Então, nesse caso, você vai ter uma expressão do P16 diferenciada entre o que é anômalo, o que é fraco, o que é irregular. E nas divergências, eu tenho uma citologia que fala de alto grau, mas eu tenho uma avaliação histopatológica que fala de baixo grau. Eu tenho uma biologia molecular que fala de um HPV de alto risco, e eu tenho na minha histologia um baixo grau. Então, os patologistas entre si, ou os citopatologistas, um considera baixo grau, o outro considera alto grau já. Isso acontece muito em lesões que têm esse significado incerto, e eu faço menção às que antigamente nós referíamos como NIC 2, né? O grau 2, que se comporta algumas vezes como uma lesão que pode regredir espontaneamente, em outras mulheres ela progride sim para o carcinoma in situ. Então, esse tipo de lesão tem indicação à aplicação do P16. Ok. Quais são as contraindicações? Eu tenho critérios para não indicar de jeito nenhum o P16? Tenho. Quando o meu critério morfológico ele é inequívoco de que aquela classificação corresponde de lesão, corresponde a uma lesão de baixo grau. Ou, o contrário, que aquelas atipias celulares correspondem a uma lesão de alto grau. Eu não devo usar para distinguir um epitélio normal, vamos dizer que essa menina tenha tido uma biópsia, ou um exame citopatológico que tenha dado uma lesão de alto grau. Eu tenho uma biópsia cuja amostra, o epitélio é absolutamente normal, e eu quero distinguir se ali eu vou ter alguma expressão do P16. Se, morfologicamente, eu tenho critérios que são inerrantes, que são convictos de que aquilo dali corresponde a um corte histológico dentro da normalidade, eu não tenho por que indicar o P16. Ele pode ser um indicador de progressão para o manejo de Low-Sil? Não pode. Então, é outra contraindicação, né? Você tem um baixo grau com uma expressão anômala do P16, você não vai tratar aquilo como se fosse um alto grau, porque aquilo tem um potencial importante de regressão espontânea, como a gente já sabe que a literatura respalda muito bem. E, clinicamente, eu acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência. Eu posso dizer que o que é alto grau, não tendo expressão do P16, é uma lesão benigna? Não, não posso dizer, porque eu tenho um pool de lesões importantes, consideradas de alto grau, consideradas cânceres e que não estão associadas à ação do HPV. E o uso no laboratório, se é um controle de qualidade, ele não deve ultrapassar 25% das amostras histopatológicas, né? Ou seja, essa recorrência ao auxílio de biomarcadores, ela não deve ultrapassar 25% das amostras avaliadas no laboratório. O uso de marcadores adicionais é preciso? Não é preciso. Esse uso se justifica apenas na citopatologia, por motivos que a gente já explicou. Respaldar que aquela atipia celular é uma atipia celular que fala a favor de uma lesão de potencial de progressão alto, justamente porque eu não posso aplicar nele os mesmos critérios de imunoexpressão que eu aplico nos cortes histológicos. Então, para a citologia, eu preciso de um imunomarcador a mais para que ele possa expressar com mais certeza e dar mais respaldo ao meu diagnóstico final de que aquela atipia é uma atipia importante, que corresponde a uma lesão de potencialmente progressiva, né?
com potencial de progressão muito grande. Então, para memorizar tudo que a gente falou até agora, eu trouxe para vocês esse recadinho para vocês guardarem aí na cabecinha de vocês, que o P16 ele pode ser inativado por uma variedade de mecanismos, em uma variedade de outros cânceres que nem estão associados ao HPV, portanto, o HPV não precisa ter um papel importante para a inativação desse gene unicamente. Tem outros mecanismos que também inativam, então isso significa que eu vou encontrar uma expressão anômala, eu posso encontrar uma expressão anômala do P16 em lesões que não têm nada a ver com a participação do HPV. A infecção por HPV de alto risco pode cursar com expressão normal do P16. Foi o que eu falei para vocês quanto às infecções latentes e às infecções produtivas induzidas por HPV de alto risco. E apenas as imunoexpressões realizadas em block type, quando no epitélio escamoso, ou forte e difusa, abrangendo todo o epitélio glandular, elas são consideradas como uma lesão importante e com potencial de progressão também importante. A expressão anormal, ela não deve ser critério para graduar a lesão intraepitelial. A graduação dessas lesões obedecem critérios morfológicos e esses critérios ainda são valorizados hoje. E a expressão anormal, ela não prediz progressão no caso de lesão de baixo grau. Então, as lesões de baixo grau expressando anormalmente o P16 não significa necessariamente que ela vai progredir para uma lesão de alto grau, né? A gente continua mantendo as mesmas condutas que hoje são mantidas para as lesões de baixo grau, mesmo as que têm expressão anômala do P16. Eu tento deixar isso muito claro para vocês, por quê? Porque você vai ver em congressos, e quero que vocês anotem todas as referências que foram dadas aí, para vocês lerem, para vocês pesquisarem, porque é uma literatura bonita e gostosa de se ler, importante de se saber, são literaturas recentes, e você vai ver nos congressos gente importante falando que o P16, uma vez expresso, é considerado uma lesão de baixo grau, um alto grau. Ela gradua a lesão baseada na expressão desse imunomarcador. E isso, na verdade, não tem respaldo nenhum. Desde a nomenclatura LAST de 2012 até agora, os dados que nós temos, inclusive na Organização Mundial de Saúde, nessa classificação nova de tumores do trato genital, ele não respalda essa graduação obtida a partir da expressão desse imunomarcador, do P16, né? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Eu quero lembrar do nosso congresso de patologia cervical em Maceió, que vai ser agora em outubro, então a gente vai ter condição de conversar mais a respeito de vários assuntos, inclusive esse, de biomarcadores. E eu quero agradecer demais a Rita, mais uma vez, e a todos que chegaram a assistir essa aula, participar conosco desse curso, pela atenção que foi dedicada a mim até o momento. Muito obrigada pela honra de estar aqui com vocês, tá? Ótimo, doutora Vanúzia. Parabéns. É sempre um prazer imenso te ouvir. Esse sotaque para a gente aqui no Sul é muito gostoso de ouvir. É mesmo. Parabéns, Vanúzia. Imagina. Aula excelente, super didática, né? E bem completa. Nossa, muito bom mesmo. Ai, que bom, gente. Eu agradeço muito. Não, Agradeço e muito. a gente até falou, sabe, Vanúzia, porque aquilo que você mesmo disse ali no final, né? O pessoal fala muito hoje de biologia molecular e as pessoas estão interpretando isso erroneamente, né? Achando que ela vai substituir a morfologia, né? Que não precisa mais morfologia. Aí eu faço um exame de biologia molecular, um painel, né? Tá? E daí tá tudo certo, né? Exatamente. Que não é bem assim. E a então, coisa não é bem assim. Bem isso. Então, eu achei, não, vamos ver isso aí melhor, esmiuçar melhor, para as pessoas fixarem esses conceitos que você trouxe. Foi muito feliz que você trouxe todos os conceitos bem legais, né? Tudo aquilo que a gente tem que saber, mas de uma maneira, assim, muito dinâmica e bem referenciada. Então, eu achei, assim, muito legal, tá? Que né? joia, eu agradeço também. Tá? E, então, eu gostaria de saber quem tem as perguntas. Aí podem perguntar para a Vanúzia, aí, que ela é expert no assunto. Poxa. No assunto.
Oi, gente. Nós temos uma pergunta aqui da Patrícia. Eu vou ler, né? Porque eu não consegui ler, eu vou ler a inteira. O P16 tem a mesma importância como auxílio diagnóstico nas lesões glandulares, porque ele tem expressão aumentada no adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma, mas também na metaplasia tubária e nas células endometriais. Só um detalhe, Patrícia, ele tem uma super importância nas lesões glandulares, principalmente nas lesões glandulares, porque o leque de diagnóstico diferencial com simuladores é muito maior do que nas lesões escamosas. Você vai ter a expressão do P16, sim, na metaplasia tubária. Você vai ter a expressão do P16 em hiperplasia microglandular. Isso tudo fala a favor de alterações realmente, inclusive morfológicas na célula. Mas a expressão vai ser diferente. A expressão que você tem numa metaplasia tubária, por exemplo, é uma expressão que costuma ser expressão em mosaico, não costuma ser aquela expressão forte e difusa, abrangendo todas as células glandulares por uma extensão mais considerável, se eu vejo um corte histopatológico. Não vai ser assim. Por quê? Porque você tem uma liberação, sim, das mitoses celulares, então o gene RB ele está no controle da divisão celular, mas ele libera essa divisão para poder fazer, por exemplo, essa metaplasia tubal, essa hiperplasia microglandular, que são duas entidades diferentes, benignas, mas que mudam o caráter morfológico da célula. Você pode ter uma expressão fraca do P16, sim, mas nunca você vai ter uma expressão semelhante ao adenocarcinoma in situ, por exemplo, ou a outros adenocarcinomas, que mesmo que não seja HPV associado, ele também vai expressar o P16, como é o caso do carcinoma endometrióide, entendeu? Que é raro, HPV independente, mas que também expressa o P16. Doutora, eu queria tirar uma dúvida, assim, a gente vê ainda a nomenclatura NIC2, né, nas biópsias. Então, por exemplo, uma situação, uma paciente de entre 21 e 25 anos que estaria fora do rastreio, mas que às vezes vem com uma lesão, a gente faz a biópsia, eles sugerem um NIC2. Você acha que nessa situação, em que a gente vai individualizar o tratamento, né, pensando no futuro obstétrico, seria aplicado a gente pedir o P16? Seria muito aplicado, né? Você tem aí uma lesão de alto grau numa menina que, mesmo estando fora do rastreio, ela não tem menos de 20 anos, né? Quer dizer, é uma menina que está naquela faixa em que, se você quiser tratar, é aceitável, é assim que a gente lê, inclusive no manual do INCA, sobre rastreamento do câncer. Então, para que você não cometa um super tratamento, ou seja, venha até vulnerabilizar aquela menina, um futuro obstétrico com alguns problemas, como incontinência cervical, por exemplo, que é o problema mais comum em quem faz um cone numa menina numa idade reprodutiva. Você pode sim fazer o P16, porque o NIC2, como a gente conversou aqui, ele se mostra como uma lesão de caráter incerto, ou seja, a depender do perfil imune do portador e de outros fatores ligados à carcinogênese, você pode ter uma progressão dessa lesão ou não. E em pacientes jovens, a não progressão é mais comum do que a progressão, né? Então, se eu quiser embasar ainda mais a minha conduta conservadora, fazer um P16 nas situações de NIC2 vale muito a pena, porque eu posso livrar essa menina de uma conização que nem precisaria ser feita se isso for uma metaplasia imatura, por exemplo. Entendeu? Então, vale a pena, sim. No NIC2, sim. E infelizmente, a gente ainda tem esses laudos com NIC2 na Terra, né? A gente precisa ensinar os patologistas que essa nomenclatura caiu. E a doutora teria a mesma orientação numa paciente na pós-menopausa, por exemplo? Teria, por causa das alterações que são típicas da atrofia. Como eu te falei, olha, na pós-menopausa, eu acho que é a melhor indicação de biomarcadores, a melhor indicação de exame de biologia molecular para descobrir se aquela atipia é HPV induzida ou não. Por incrível que pareça, eu acho que vale a pena, porque é muito comum você rotular que uma mulher, na pós-menopausa, tem uma lesão de alto grau, e aquela lesão de alto grau não é, na verdade, uma atipia induzida por HPV ou HPV independente, mas é uma atipia inerente à fragilidade do epitélio, a modificações que o epitélio atrófico sofre pela fragilidade que ele tem, o afinamento do epitélio leva a isso, a traumas mais frequentes e a vulnerabilidade a agentes infecciosos e a degeneração celular muito maior
do que um epitélio trófico. Então, nessa condição de atrofia, em que o desempenho tanto da isto quanto da cito, e principalmente da cito, que é a minha praia, é paupérrimo, eu acho que vale muito a pena fazer. É, porque daí a gente não teria tanta preocupação, né, de encurtamento de colo, futuro obstétrico, né, mas a gente pode ter, daí a gente às vezes faz, né, um tratamento excisional e vem uma lesão de baixo grau. Exatamente isso, está vendo? E o bom é você saber, por exemplo, se você faz um P16 numa menina com esse diagnóstico que você falou aí, um NIC2, né? E você vê que aquilo dali é uma metaplasia imatura, você viu que safou essa menina de um procedimento que era evitável, né? Uhum. E isso é muito legal. Eu acho que você se torna, assim, uma heroína para essa menina, porque a primeira indicação de cone numa menina ainda, que muitas vezes nem gestou, né? É uma condição Sim. delicada, e a atipia vigente é uma condição delicada, porque ela é essa coisa de transição. Algumas NIC2 são consideradas por alguns patologistas baixo grau e por outros alto grau, e essa divergência é muito comum. Então, por isso, essa é a melhor indicação para o P16 mesmo. Uhum. A Ana Maria quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Ana. Eu queria saber se também é necessário associar a pesquisa do HPV de alto grau, junto com a pesquisa do P16? Eu digo a você que se eu tivesse de eleger P16 e HPV de alto risco, eu elegeria o P16, porque ele me dá uma informação muito maior do que só ter um vírus de alto risco, por exemplo, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma expressão anormal do P16, eu tenho muito mais do que a presença de um vírus de alto risco. Eu tenho a inserção desse DNA viral no DNA do hospedeiro e eu tenho a inativação do que a gente chamava de proto-oncogênese, tornando ele um oncogênio, um promotor da carcinogênese. Então, eu digo para você que o P16, quando expressa normalmente, ele fala da iniciação do processo de carcinogênese, entendeu? Então, ele fala muito mais do que só a presença de um HPV de alto risco. Porque eu posso ter um HPV de alto risco sem evoluir para coisa importante nenhuma, está entendendo? Mas, no caso do P16, eu já mostro esse potencial evolutivo, sabe? E evoluir ou não vai depender de critérios do hospedeiro também. Então, por isso, a gente não tem que ter condutas imediatistas diante de uma expressão anômala do P16. A senhora, como patologista, deve saber, eu tive em 45 anos que eu faço colposcopia, eu tive um caso que a patologista me deu o diagnóstico de alterações celulares compatíveis com deficiência de ácido fólico. A paciente era talassêmica e não sabia. Então, tá vendo? É a mesma coisa, né? E você sabe que a citopatologia tem isso, né? Tem essa linguagem dessas alterações aí, que às vezes o clínico é pego de surpresa, né? Pois é. Isso foi 20 anos atrás, né? Então não tinha muita rotina de diagnóstico mesmo da talassemia. E ela era, depois você vai ver a história, tinha anemias recorrentes e tal, nunca sarava. Aí, com a citologia fizemos o diagnóstico de talassemia. Fantástico isso é maravilhoso, mas é por aí mesmo, tá vendo? Um caso só em 45 anos. Mas valeu que tu memoriza ele até agora. A gente fica aqui, a senhora estava falando, outros fatores podem estar associados aí, né? Exatamente, é por aí, está certíssima. Doutora Vanusa, a Patrícia, acho que pediu complementação da pergunta, ela coloca aqui, alguns estudos usam como critério de expressão do P16 nas alterações glandulares a porcentagem das células coradas. Outros utilizam a intensidade da expressão. Qual critério seria o padrão? Para o epitélio glandular, em cortes histológicos, se usa esse score de percentual mesmo. É um score, né? Ele tem percentuais de imunoexpressão, e daí ele tem isso como positividade ou não. O que é que você tem hoje na Organização Mundial de Saúde e
numa edição da Escola Britânica de Patologia, né? Ele não fala mais em percentual. Algumas literaturas ressaltam percentual ainda, mas é a literatura mais antiga. Eu estou te falando agora do que a gente tem de mais novo, que é essa edição da Escola Britânica, e a gente tem a edição da Organização Mundial de Saúde, que foi agora em 2020, ano retrasado, não é isso? Tá, então eles não falam mais em percentual, nesses scores, eles falam nessa expressão forte e difusa. É assim que eles falam. Tá? Então, é isso que está vigorando. Pela Escola Britânica de Patologia, você tem, inclusive, fotografias, junto com a literatura, que respaldam o que é essa imunoexpressão forte e difusa e a parte textual para você acompanhar. É muito legal, eu aconselho você a ter a leitura dessa parte aí. Está numa das referências da minha aula, pode pegar e pode ler, que você vai ver que essa classificação agora deixou de ser por percentual, como alguns patologistas usavam antes, os scores, e está sendo mais essa expressão difusa e forte. É assim que ele fala. É assim que as duas literaturas mais recentes falam. Doutora, me surgiu uma dúvida agora com relação ao adeno in situ, por exemplo, né? A gente está tendo, eu estou tendo bastante adeno in situ em paciente jovem, né? Então, casos assim recorrentes. E a gente não tem achado colposcópico no adeno, né? Assim, às vezes é um tênue ou é só um edema de epitélio glandular, não tem achados maiores, assim. Você acha... Aconteceu de uma paciente jovem, de 22 anos, com um adeno in situ. E eu conversei com a patologista, né? Eu tenho uma proximidade com a patologista, pedi revisão de lâmina, ela falou que era isso mesmo. Ela acabou não sugerindo nenhum outro marcador. Você acha que aí teria uma aplicação? Que eu acabei não pedindo. Teria aplicação, sim. Sabe por quê? A gente já teve um caso muito parecido. Uma menina com 22 anos apareceu com pólipo, tudo certo. Vamos retirar esse pólipo, porque a médica dela pediu para retirar. Retiramos o pólipo, encaminhamos a avaliação histopatológica e o resultado foi adenocarcinoma in situ. E aí, puxa vida, uma menina super jovem, ela tinha 20 e poucos anos também, que fazer? Imunomarcador. E quando a gente fez, não tinha nada a ver com adenocarcinoma, era uma hiperplasia microglandular, essa menina fazia uso de progestágeno, uso contínuo, e o progestágeno, ele tem essa capacidade de mudar um pouco a característica morfológica do epitélio glandular, principalmente. Se eu tivesse de nivelar qual é o epitélio que responde mais às oscilações hormonais, o epitélio glandular. Entendeu? As induções hormonais, o epitélio glandular. Então, caberia demais o uso do imunomarcador aí. Sim, porque o diagnóstico diferencial na vida dessa menina pode existir, pode ser até esse, do uso de contraceptivo, o uso contínuo de progestágeno. Então, você pode ter essa variação morfológica que, a princípio, parece ser adenocarcinoma e não é. Então, quem é que vai definir isso? Imunomarcador, biomarcadores. Define muito bem e é muito bem indicado para o caso. Essa paciente, eu fiz uma alça, né? Veio como in situ, com margem livre, e a gente está em segmento, né? Bem demais. Olha, eu sou apaixonada por adenocarcinoma, deixa eu te falar. Você falou de aspecto colposcópico, entendeu? E eu fico pensando, olha, muda muito. O aspecto colposcópico são critérios difíceis, mas eu tenho que te dizer que o que a gente pensa de encontrar um achado anormal maior é ficção, você sabe? Você encontra achados muito tênues sobre o epitélio glandular. Muito tênue, você não tem noção que aquilo dali possa ser um adenocarcinoma. E quando você biopsia, é exatamente o adenocarcinoma. Ou seja, é muito subjetivo critérios estabelecidos para achados colposcópicos que sejam específicos do adenocarcinoma, mas eu te digo que não espere um evento hollywoodiano, não. Ele aparece de uma maneira muito sutil, muito tranquila, entendeu? E eu tenho um paciente que foi submetida a cone com alça, tá? Adenocarcinoma. Ela ainda queria gestar, muito bem.
cone com alça, margens livres, segmento, a paciente engravidou outra vez, do jeito que ela queria, e a vida está seguindo sem mais repercussões de atipia glandular alguma. Então, assim, acho muito legal essa atitude conservadora, principalmente em pacientes que são jovens e pacientes que ainda não completaram o sonho de ser mãe que algumas têm, entendeu? Então, é isso aí, segue essa menina. A gente não vai... alguma outra pergunta? Alguém? Aline. Oi, Aline. Oi. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Pode? Pode. Doutora, teria alguma indicação específica para a gente pedir o P16 e o KI67? Ou é só para complementação mesmo? Só para complementação mesmo, entendeu? Tem algumas alterações, vamos dizer. Nesse caso da hiperplasia microglandular como diagnóstico diferencial do adenocarcinoma, tá certo? Eu poderia aplicar só o KI67. Por quê? Porque no adenocarcinoma eu teria um índice mitótico elevadíssimo, então eu teria uma superexpressão do KI67, enquanto na hiperplasia eu teria uma expressão muito fraca do KI67. Então, em termos de scores, para o KI67, você bastaria ele e você já veria que o índice mitótico do adenocarcinoma era muito maior do que a lesão que simulava o adenocarcinoma. Aplicar os dois imunomarcadores não tem muita necessidade, não. Na citologia, sim, porque meus critérios mudam para poder definir aquela expressão como verdadeiramente positiva, como significativamente positiva, entendeu? Por isso, o uso dos imunomarcadores vem em dose dupla, né? É P16 e KI67 juntos. É essa o que a gente encontra no mercado. Mas histopatologicamente, você pode eleger qual é o que vai me dar dados melhores. Eu quero usar, eu só tenho na mão o KI67, gente, eu não tenho o P16. E agora? Não vou fazer nenhuma imunoexpressão nessa mulher? Faz o KI67, porque ele também vai te responder quanto a índice mitótico que tende a lesões com desajustes na multiplicação celular, e geralmente quem tem desajuste na multiplicação celular é um processo carcinogênico instalado, estabelecido já. Então, ele já vai te dar uma resposta do que é benigno, do que não, entendeu? Uhum. Porque aconteceria da gente pedir os dois e poder dar a divergência entre eles, um P16 estar forte e o KI67 não estar super expresso. A gente tem essa divergência, inclusive na citologia. Por exemplo, se eu não tiver a expressão do P16 ou tiver a expressão do P16 sozinho, sem o KI67 se expressar, porque você vê essa imunoexpressão dupla, né? Você vê na célula a expressão do P16 acastanhada, você vê a do KI67 avermelhada, tá? Se eu tiver só a expressão do P16, eu não considero aquela amostra positiva. Não considero na citopatologia, por quê? Porque eu posso ter outros mecanismos que liberem fisiologicamente a multiplicação celular sem indicar um processo de carcinogênese instalado, entendeu? Uhum. A expressão dupla indica, por quê? Porque eu tenho um desajuste na multiplicação celular, eu tenho uma inativação do PRB. Todos dois expressos ali para mim. Então, um respalda o outro. Um imunomarcador respalda o outro. Na histopatologia, eu posso eleger um ou outro, sem problemas, entendeu? Entendi. E o que a doutora tem ouvido falar sobre a geminina? Geminina, não tenho ouvido falar. Já vou Fala te para explicar. mim, mulher, que eu quero falar. Eu quero saber. Já vou te explicar. É malandra. A Aline é malandra. Não é assim, ó. A Aline é minha aluna de mestrado, foi me especializando e agora é aluna de mestrado. E ela está fazendo um trabalho justamente nisso, sabe, Vanúzia? Ela está comparando, né, o P16, certo, né, com a geminina também, nessas lesões de NIC2, tá? Para ver, né, se ela... O imunomarcador também. Especificidades são iguais, custo-benefício, tudo isso, Sim, sabe? sim, Que estão surgindo alguns trabalhos da geminina, né? Então, ela tá fazendo, não só ela, quanto a Patrícia também, a Patrícia em lesão glandular,
né? Sim. E elas estão, assim, ansiosíssimas para ver o resultado do que vai dar as peças. Que maravilha! Pois ó, eu amei essa história, porque agora eu vou ler mais sobre isso, viu? Vou ler Está mais. começando. Eu Tá vou ler para começando. pitacar no trabalho de vocês, dar uns pitacos, assim. Isso. É que tem bem Gostaríamos pouquinho muito. trabalho da geminina sendo usada no colo do útero mesmo. Mas aí eu resolvi perguntar só para saber. Mas o bom é Obrigada. justamente isso, é aquilo que tem pouco na literatura para a gente maximizar isso, né? Então, eu acho super interessante seu trabalho. Eu quero saber, já me interessei pela geminina, né? E eu vou atrás disso, gente. Ó, já que você pode, você vai ficar mais faladeira que eu. Eita, tem alguém com o áudio ligado. Vou desligar aqui só um pouquinho. Tem alguém falando junto. É Clarissa. Doutora, agora, olha só. Tem mais um caso de adeno, eu só queria compartilhar com vocês. Mas fala. A Vanúcia é fera, pode falar. Eu gosto demais. Então, outra paciente, 29 anos, ela tinha uma alteração de célula glandular na citologia. Eu fiz a colpo, achados menores, biopsiei, veio um adeno invasor, no Ligesta, 29 anos. A gente fez um cone com alça, veio um invasor de 2,2 milímetros, margem livre. Fiz segmento dessa menina em 6 meses, coletei bem de canal endocervical, a colposcopia conseguia ver a junção escamocolunar, e veio de novo uma alteração de célula glandular. Só que eu não vi lesão e não biopsiei de novo, não vi lesão na colpo. Então, eu até discuti com a doutora Rita, essa paciente, ela tem 29 anos, se a gente pediria um DNA HPV, ou agora, depois dessa aula, se a gente pediria, nessa citologia, algum marcador. O que a doutora acha? Veja só, primeira pergunta, essa nova citologia que ainda veio agora com alteração glandular, foi em quanto tempo do tratamento para cá? 6 meses. 6 meses. 6 meses você já tem a face cruenta do cone totalmente restabelecida. Então, não teria hipótese de diagnóstico diferencial. Bom, para segmento de adenocarcinoma, eu usaria a biologia molecular, se ela ainda tinha a presença de HPV de alto risco ou não. Se ela ainda tem, os aspectos morfológicos que deram o diagnóstico de adenocarcinoma de novo foi? Não, deu a AGC agora na citologia. E na peça deu adeno invasor de 2,2. Eu achei ótima a conduta de, mesmo diante de um adeno invasor, você fazer um cone com alça. Deixa eu dizer para você que é incrível como esses procedimentos reduzem carga viral e aumentam a qualidade da resposta imune. Então, eu acredito muito na capacidade dessa mulher reagir muito positivamente diante dessa conduta, visto que ela é nuligesta e ela deseja ter uma família, constituir família e tal. E, nesse caso, para acompanhar, eu acompanharia com... Você já tem uma citologia constando AGC, não é? Sim, é a primeira do controle. Então, já que tu tens essa aí constando AGC, eu colocaria o P16. Eu não colocaria nem a biologia molecular mais, não. Eu colocaria o P16, porque a atipia já está lá. Resta saber se essa atipia corresponde a esse adenocarcinoma ou não. Ou a um diagnóstico diferencial, porque alterações reativas, veja bem, depois do cone, o epitélio glandular, ele toma uma forma diferente. As células, elas ficam como se fossem lápis, como se fossem palitos. Elas afinam, elas tornam o núcleo mais compacto, e isso pode gerar confusão no olho do escrutinador, dizendo que aquele é uma atipia em célula glandular, e, na verdade, é uma alteração reativa do epitélio glandular, graças à conização sofrida, entendeu? Isso está muito claro numa literatura que eu vou te dar agora, se você quiser pesquisar, no livro o livro se chama Arte e Ciência da Citopatologia, é um livro, mas o autor do livro é McDermott.
E esse cara é um superstar na citopatologia, eu posso dizer assim, e ele fala muito bem das atipias glandulares em reação aos cones praticados. E o quanto isso pode gerar diagnóstico diferencial com atipias mesmo no segmento dessa mulher. Então, eu faria esse P16, porque se ele der uma expressão fraca, você tem condição de, desde já, ver aquilo com bons olhos e saber que pode ter sido um simulador no olho do escrutinador devido a essas alterações reativas do epitélio glandular ao cone que essa mulher se submeteu. Então, dessa vez, não vai ter nada com o adenocarcinoma, talvez. Então, eu faria o P16, sim. Então, uma pergunta básica, tem que ser na citolíquida, né? Tem. Tá. Tu tem cito líquida aí? Sim, aham. Tem, no né? consultório, né? Não no SUS. Isso, aqui no SUS a gente sim. não tem, No infelizmente. SUS ainda não chegou, né? Mas já deveria ter chegado, gente. Desde A 2019. gente só consegue pedir na ISTO daí. Eu estou É entendendo. complicado, É complicado. É Eu não bem sei por quê. complicado. Então, Tem entre coisa um e nesse outro, país que a gente faz melhor... questão de ser cauda do mundo, né? Eu não sei por quê. Mas, assim, desde 2019 foi liberado a citologia em base líquida para o SUS, pela Conitec. Os gestores é que não querem fazer uso dessa ordenança, porque isso já saiu em registros e tudo, já foi oficializado, e eles não querem pôr em prática, entendeu? Mas tudo bem, se você tem um consultório, faz essa aplicação, porque eu acho que está muito bem colocada a indicação do P16 aí. Muito obrigada. Tá? Por nada. Ótimo. Mais perguntas? Ali no chat não tem ninguém. Mais alguém quer fazer ao vivo? Só confirmando, só para afirmar, eu peço somente o P16 na ISTO? Na ISTO, só o P16 basta. Só ele, porque geralmente eles apresentam lá 4, 5 marcadores, não há necessidade. Eles sugerem isso. É uma sugestão em algumas vezes, né? Algumas vezes, para eles poderem ter a certeza que não é invasivo, que o adenocarcinoma está só in situ, eles pedem outro imunomarcador de membrana basal para ver a continuidade dessa membrana basal e ter a certeza de que não houve invasão dessa atipia, entendeu? Dessa neoplasia. Então, às vezes, a sugestão diz respeito a dados adicionais que ele quer ter certeza, entendeu? Mas o P16 já te dá um respaldo muito bom do que é maligno, do que é benigno, e isso é o objetivo principal. Sim. Obrigada. Nada. Nossa, muito bom, excelente. Doutora Rita? Então, olha, Vanúzia, nossa, foi excelente mesmo, porque, nossa, você deixou bem, acho que claro, né, para que serve o P16, não confundir a parte morfológica, né, o diagnóstico, se é maligno, não é maligno, né, com os marcadores, né, o pessoal está confundindo muito, às vezes pede um monte de coisa, como a colega falou aqui, né, a Ana, vem lá uma sugestão de um painel, e o pessoal pede tudo daí, né? Porque fica desesperado e quer resolver a questão. Então, eu acho que ficou super interessante, isso que você botou bem certinho, Evanusa, de o que é um P16 KM67 na citologia, o que é o P16 na histologia, né? Não precisa pedir tudo na histologia. Então, acho que tudo isso aí tá muito bem, ficou bem claro, ficou muito claro as coisas aqui. E muito bacana aí as tuas opiniões no adenocarcinoma. Nós estamos tendo no Hospital de Clínicas vários casos, e as meninas aqui, elas estão tendo muitos casos nos consultórios, sabe? E em mulheres jovens, né? E em mulheres jovens, sabe? Então, vem aquela problemática, que é gestar, né? Muitas são nuligestas, então é uma situação assim bem, como é que eu digo? É um dilema, né? E elas, como profissionais jovens, elas também ficam na dúvida, faço isso, não faço aquilo. Então, eu acho assim que a aula foi magnífica, e essa parte toda do adenocarcinoma, então, nossa, muito bom. Olha, Vanúzia, eu só posso, assim, realmente, isso é de coração, isso não é jogar confete, né? Mas agradecer demais a tua explanação, foi top, foi nota 100. Quando precisar de um bate-papo aqui, eu estou disponível, a gente marca a hora e bate esse papo, tranquilo. Vamos sim. Excelente. Teremos outras oportunidades, com certeza, Vanúzia, tá? Com certeza, então, gente.
Tá. Quero te agradecer muito, certo, né? E dizer que depois eu falo com você na sequência para a gente bolar aquele curso de citopatologia. Perfeito, tá, joia? Estou no aguardo aqui. Tá. Isso. Beleza, então, Vanúzia. Ó, Obrigada. beijão para você. Tá? Beijão E para tchau todo pra mundo. vocês, Obrigada. Tá? Tchau. Até a Obrigada, próxima. boa noite. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Ela disse que ia falar.